Bom, meus amigos, vamos começar mais uma aula do nosso canal, beleza? E estamos agora iniciando essa nova aula. Nosso caso já é o sexto caso aqui do canal, um caso muito interessante que eu trago para vocês, que é o seguinte caso. Então, nós temos aqui um homem de 62 anos de idade que foi encaminhado para investigação ambulatorial de aumento do volume abdominal. Ele tem antecedentes de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, obesidade e dislipidemia. Há 3 meses, ele está notando um aumento progressivo do volume abdominal e evolui com sensação de saciedade precoce e perda de 2 quilos nesse período. Ao exame clínico, apresentou sinais vitais normais, abdômen globoso com semicírculos de Skoda e sinal de piparote, não apresentou edemas dos membros inferiores e não há outras como anormalidades. Foi realizada uma paracentese diagnóstica com saída de líquido amarelo claro, com 257 leucócitos, sendo 22% de neutrófilos, proteína total de 3,1, albumina 2,3, citologia oncótica negativa e AD elevado. Exames laboratoriais mostram hemoglobina de 11,1, leucócitos 4.450, plaquetas 156.000, creatinina 1,53 e albumina sérica 3,3. Então, temos um caso de um paciente com algumas comorbidades, hipertenso, diabético, obeso, dislipidêmico. Por que ele traz essas informações, né? Uma das causas para esse aumento do volume abdominal pode ser uma insuficiência cardíaca, levando a um quadro de ascite, né? Como que a gente sabe que esse paciente tem uma ascite? Pelo exame físico. A presença de semicírculo de Skoda e sinal do piparote são sinais que a gente avalia no exame físico e que permitem a gente colocar a hipótese de uma ascite para esse aumento de volume abdominal. Bom, sempre que a gente tem um paciente com um quadro de ascite, principalmente ascite de grau 2, grau 3, a paracentese ela é importantíssima para guiar o diagnóstico, né? Através da paracentese, avaliando o aspecto do líquido acítico, o GASA, citologia, cultura, amilase, o ADA, tudo isso pode me auxiliar no diagnóstico, né? E me apontar qual é o próximo passo para investigação, ok? Então a gente vai destrinchar um pouco melhor esse quadro, eu vou apresentar como deve ser realizada a abordagem ao paciente com ascite, e aí a gente vai entendendo melhor por que a gente chegou para esse caso aqui, ao diagnóstico de tuberculose peritoneal. Bom, então nosso tema da aula de hoje é a abordagem diagnóstica da ascite. Um tema muito comum na prática clínica, né? Vocês vão se deparar ao longo da vida médica com pacientes com quadro de ascite, muitos sem o diagnóstico estabelecido, então é muito importante saber como fazer a abordagem diagnóstica desses pacientes. A ascite, a definição é o acúmulo de líquido na cavidade peritoneal e a grande maioria dos casos de ascite são causados por cirrose. Okay? Então, 75% dos casos de ascite são por cirrose hepática. Então, aqui nós temos as causas, a boa parte das causas de ascite, né? Lembrando que até 5% dos pacientes com ascite podem ter mais de uma causa, tá? Então, o paciente pode ter duas causas. A gente divide, a princípio, em dois grandes grupos principais, com ascite por hipertensão portal, né? E outros casos de ascite. A hipertensão portal é a principal causa de ascite, sendo que a cirrose é responsável por 80% dos casos. Mas a gente tem e isso por hepatite alcoólica, hepatites agudas graves, insuficiência hepática aguda, e insuficiência crônica, hepática crônica, síndrome de Budd-Chiari, tromboses agudas do sistema porta, né? Mas a gente também tem insuficiência cardíaca descompensada, pericardite constritiva oculta, seriam causas cardíacas, né? Então a gente tem que lembrar que insuficiência cardíaca é uma causa de ascite, né? Outras causas incluem a hipoalbuminemia, né, que é o que acontece na síndrome nefrótica, na enteropatia perdedora de proteínas, desnutrição grave, né, e doenças do peritônio, né? A gente não pode deixar de pensar em doenças peritoneais.
neoplasia, né? Carcinomatose peritoneal, paciente com metástase para peritônio, né? Um câncer intestinal com metástase para peritônio, por exemplo, tuberculose peritoneal, gastroenterite eosinofílica, mesotelioma multicístico, radioterapia, diálise peritoneal, e a gente tem outras causas como a ascite pancreática, ascite quilosa, o hemoperitônio, ascite secundária, doença urológica, ruptura de cistas ou até traumas abdominais. Então a gente tem aí uma infinidade, né? Então a gente tem causas de hipertensão portal, malignidade, causas infecciosas e outras causas como pancreatite, hipoalbuminemia, mixedema, né? Fístula urinária. Então a gente tem aí nesse quadrinho que vocês podem olhar depois com calma todas essas causas de ascite possíveis, né? A maioria delas está aí, mas 75, 80% dos casos é a cirrose hepática. Bom, e como tudo na nossa prática, né, o diagnóstico ele começa pela história e exame físico. Né? A história clínica, o exame físico, seguido por exames complementares, como os exames laboratoriais, ultrassom de abdômen com Doppler dos vasos hepáticos. Né? A avaliação laboratorial inclui função hepática, função renal, eletrólitos, né? Urina e, óbvio, a paracentese. Okay? Outros exames, como o ecocardiograma, a gente vai pedir em pacientes que você suspeita de disfunção cardíaca. Então, a sua suspeita é que a ascite seja causada por insuficiência cardíaca, o ecocardiograma é fundamental. Né? Se você tem uma suspeita de síndrome nefrótica, a proteinúria é importante. Né? Então, exames de rotina básicos, como hemograma, função renal, eletrólitos, EAS, albumina, INR, bilirrubina, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, né? São exames básicos. A depender do caso, a gente também pode pedir marcadores tumorais, né? E os exames de imagem, ultrassom, né? Geralmente o ultrassom é solicitado, ultrassom de abdômen, ele pode auxiliar também no diagnóstico. E todo paciente com ascite grau 2 ou grau 3, paracentese. Então a gente tem aqui embaixo a paracentese, ela vai ser muito importante, principalmente para pacientes com ascite grau 2 a 3. E já que a gente está falando em grau, vamos falar um pouquinho da classificação da ascite. Bom, a ascite ela pode ser classificada primeiro quanto ao seu volume. Quanto ao volume, ela pode ser classificada como grau 1, grau 2 ou grau 3. O que é uma ascite grau 1? A ascite grau 1 é uma ascite leve, que só é identificada pelo ultrassom. Então, no exame físico, eu não consigo identificar a ascite, apenas com o exame de imagem. A ascite grau 2 é uma ascite moderada, que já determina uma distensão abdominal. E a ascite grau 3 é uma ascite com importante distensão abdominal. Né? Então, grau 1 só vê pelo exame, grau 2 já há um certo grau de distensão abdominal, e grau 3 com importante distensão abdominal. Então o que eu estou querendo dizer é que todo paciente com ascite grau 2 ou 3, ou seja, que tem uma ascite que já leva a algum grau de distensão abdominal, é importante a paracentese com análise do líquido ascítico para me apontar para o possível diagnóstico. Quanto à resposta ao tratamento, a ascite ela pode ser responsiva, né, que é aquela ascite que pode ser suprimida, ou mantida em grau 1, fazendo diurético ou restrição de sódio. Então, a ascite responsiva é aquela que melhora com o tratamento. Né? Você consegue reduzir para grau 1, fazendo o tratamento diurético, restrição de sódio, ela reduz. E a ascite recorrente é aquela que, como o próprio nome diz, recorre em pelo menos 3 ocasiões em 12 meses, a despeito do uso de diurético e restrição de sódio. Então, é aquele paciente que você mantém o diurético, mantém a restrição de sódio e ela recorre pelo menos 3 vezes em um ano. A ascite refratária é aquela que não pode ser suprimida, né? Ou que tem recorrência precoce. Você faz a paracentese e logo depois ela já se refaz. Né? Não pode ser suprimida, prevenida pelo tratamento clínico. Né? Então, ela não responde. Então, responsiva, ela melhora. Recorrente, ela melhora, mas ela volta a se refazer pelo menos 3 vezes em um ano. E refratária, ela não tem melhora ou
ela até melhora inicialmente, mas logo ela se refaz, né? A refratária, ela pode ser diurético resistente, não responde mesmo com dose máxima de diurético, ou diurético intratável, que significa o seguinte, é o paciente que não pode usar a dose máxima de diurético porque ele tem muito efeito colateral. Então, você não consegue tratar o paciente com diurético. Então, a ascite dele é refratária porque você não pode usar o diurético em altas doses. E aí a gente fala que ele é diurético intratável. Bom, agora indo para a parte talvez mais importante da aula, e já seguindo para o final, a análise do líquido acítico. A análise do líquido acítico é o que a gente quer, né, com a paracentese, naquele paciente que eu não tenho diagnóstico. É claro, pessoal, se o paciente ele já é sabidamente cirrótico, ele tem cirrose alcoólica ou viral, né, já tem esse diagnóstico estabelecido e aí tem ascite, é muito provável que aquela ascite seja da cirrose, já que a cirrose é a principal causa. Mas principalmente naquele paciente que você não tem o diagnóstico ou que você suspeita de um diagnóstico adicional, né? Um paciente com cirrose, ele tem ascite e tem um quadro de febre, dor abdominal difusa, queda do estado geral e você suspeita de uma peritonite bacteriana espontânea. É importante a punção e análise do líquido acítico para definir o diagnóstico da PBE, né? O líquido acítico, quando ele é claro, né, normalmente naqueles pacientes com ascite não complicada, né, o líquido ele costuma ser amarelado claro, né, é um líquido clarinho amarelado, aqueles pacientes com ascite não complicada. O líquido acítico turvo, ele pode sugerir uma PBE, uma peritonite bacteriana espontânea. Pode ser que esse líquido acítico esteja infectado por bactéria. A ascite quilosa, a gente chama de ascite quilosa, né, como está aqui no nosso slide. Tá? Então, a ascite quilosa, ela tem um aspecto leitoso. E isso ocorre naqueles quadros de ascite rica em triglicerídeos. O líquido hemorrágico ou rosado, normalmente ele aparece quando você tem uma alta concentração de hemácias. Então, pode ser por um trauma de punção, né, neoplasia ou na própria cirrose. Né? O líquido marrom, ele pode ser encontrado na perfuração da vesícula biliar. Então, na perfuração da vesícula, o líquido acítico ele fica amarronzado por alta concentração da bilirrubina. Bom, e aí a gente tem a questão da inspeção visual desse líquido, ok? Então a ascite pode ser leitosa, que é quilosa, né? Ela pode ser turva ou pseudoquilosa, que é muito comum na peritonite, né? Perfuração intestinal, pancreatite, sanguinolenta, trauma, causa maligna, acidente de punção. Ela pode ser marronzada, quando você tem problema na vesícula, perfuração da vesícula, né? Pode ser clara, que é o aspecto da cirrose, amarelado bem clarinho. Okay? Um outro ponto que a gente precisa investigar no líquido acítico é a proteína total e albumina. A avaliação da proteína total, e principalmente da albumina, ela é importante para o cálculo do GASA, que é o gradiente de albumina soro-ascite. Tá? Então, muito importante. Pode ter até 97% de acurácia para diferenciar uma hipertensão portal ou congestão hepática de outras causas. Okay? Um gradiente GASA. Então, como que eu calculo o gradiente de albumina soro-ascite? Eu pego a albumina sérica e diminuo pela albumina encontrada no soro acítico. No líquido acítico. Então, é a albumina sérica menos a albumina do líquido acítico. Um gradiente maior ou igual a 1,1 sugere hipertensão portal, com uma acurácia de até 97%. Bom, um GASA, então vejam bem, um GASA maior que 1,1 com proteína total menor que 2,5 sugere cirrose. E proteína total acima de 2,5 sugere etiologia pós-sinusoidal, geralmente causa cardíaca. Então, olha o dado importante que eu estou trazendo para vocês. GASA maior que 1,1 sugere hipertensão portal. Se a quantidade de proteína no líquido for menor que 2,5,
provavelmente cirrose. Maior que 2,5, provavelmente causa cardíaca. Okay? E o gradiente menor que 1,1 afasta hipertensão portal. Portanto, eu posso pensar em carcinomatose peritoneal, tuberculose, pancreatite, síndrome nefrótica. Né? Nessa última, na síndrome nefrótica, a albumina da proteína total do líquido normalmente abaixo de 2,5. É muito importante, então, eu medir a concentração total de proteína no líquido acítico, uma vez que proteínas do líquido acítico menor que 1,5 tem maior risco de desenvolver PBE. Okay? Então, outro dado, proteína total do líquido acítico abaixo de 1,5, maior risco de desenvolver PBE. Certo? Então, resumindo, o GASA ele é fundamental para auxiliar no diagnóstico. Maior ou igual a 1,1, hipertensão portal. Menor que 1,1, outras causas. Praticamente exclui hipertensão portal. Naqueles pacientes com GASA maior que 1,1 e proteína total menor que 2,5, sugere cirrose. GASA menor ou igual a 1,1 com proteína maior que 2,5, sugere etiologia pós-sinusoidal, como principalmente causa cardíaca. A presença de amilase elevada pode aumentar na malignidade, mas sugere muito pancreatite. Né? Então, amilase elevada sugere muito pancreatite. Um outro ponto que a gente deve avaliar é citologia e citometria. Né? Muito importante para PBE. Então, presença de mais de 250 polimorfonucleares sugere PBE. Okay? Então, mais de 250 polimorfonucleares sugere PBE. E mais de 500 leucócitos, porém menos de 250 polimorfonucleares, a gente pode sugerir tuberculose peritoneal ou carcinomatose peritoneal. Tá certo? Então, celularidade. Maior que 250 polimorfonucleares sugere PBE. Se tem uma celularidade maior que 500, porém a quantidade de polimorfonucleares menor que 250, isso me sugere tuberculose peritoneal ou carcinomatose peritoneal. Na citiquilosa, eu posso ter predomínio de linfócito, e quando eu tenho suspeita de neoplasia, é importantíssimo fazer a citologia oncótica. Bom, o ADA é muito útil na suspeita de tuberculose peritoneal. Então, no nosso caso, o paciente ele tem, nosso paciente do caso, se vocês voltarem lá no início, esse nosso paciente ele tem um GASA menor que 1,1. Então, eu afasto hipertensão portal. Né? Então, se a gente voltar no caso, o GASA do nosso paciente é menor que 1,1 e isso afasta hipertensão portal. Né? E aí me sobram as outras causas. Se eu falo que o ADA está elevado, muito sugestivo de tuberculose peritoneal. Pode ocorrer falso negativo. Paciente com cirrose e tuberculose peritoneal pode ter o ADA falso negativo. Mas o ADA presente, ele sugere tuberculose peritoneal. Bom, aqui são duas imagens, né, bem interessantes. Então, na imagem A gente vê uma ascite no paciente com cirrose. E eu falei para vocês o aspecto amarelo claro, né? Esse aspecto amarelado claro é típico da cirrose. Né? E aqui, um paciente com ascite quilosa. Vejam bem esse aspecto leitoso pela alta quantidade de triglicerídeo. Né? Isso daqui é muito comum em pacientes com obstrução de vaso linfático. Nesse caso, por um tumor neuroendócrino. Né? Então, temos aqui um paciente com ascite quilosa, esse aspecto leitoso comum em obstrução linfática. Por isso que tem esse excesso de triglicerídeo pela obstrução linfática. E aqui, um paciente com cirrose com líquido amarelo em A, um paciente com cirrose com líquido amarelo claro. Essa tabelinha aqui resume muito bem o GASA. Então, só para repetir, mas aqui ficando visualmente melhor para vocês entenderem, o GASA maior ou igual a 1,1 sugere hipertensão portal.
Se a proteína do líquido acítico é menor que 2,5, cirrose. Se é maior ou igual a 2,5, causa cardíaca, ok? Na maioria das vezes. E o gás é menor que 1,1, afasta hipertensão portal. Eu vou pensar em pancreatite, tuberculose, carcinomatose peritoneal, síndrome nefrótica, extravasamento de bile, ou seja, outras causas. Nosso paciente ele não pode ter carcinomatose peritoneal, porque eu já falei no casinho que a citologia oncótica do líquido está negativa. Por isso que a gente afasta a carcinomatose peritoneal para o nosso paciente. Então, seguindo um pouquinho para a questão da análise do líquido acítico, eu já falei a questão do triglicerídeo, né? Muito comum em pacientes com obstrução de linfático, né? O ADA, ele sugere muito tuberculose peritoneal. Além disso, a gente pode dosar a glicose, o LDH, a ureia e a creatinina, que também vai me auxiliar bastante na definição do diagnóstico. Os principais itens a gente já abordou anteriormente. Já falei então para vocês sobre a contagem de leucócitos e polimorfonucleares, né? A contagem, citologia, citometria, né? Citologia. Um outro ponto importante é a cultura bacteriana, né? Cultura bacteriana é fundamental, né? O grão em cultura a gente vai pedir sempre que houver suspeita de infecção do líquido acítico, tá? Grão em cultura sempre que houver suspeita de infecção. Pelo menos 10 ml de líquido acítico para cada frasco de cultura, tanto para aeróbio quanto para anaeróbio. Lembrando que a gente está falando de cavidade abdominal, né? Então a gente pode ter também bactéria anaeróbia ali. Pode ser feito cultura para Mycobacterium tuberculosis, né? O GRAM ele tem muito pouca sensibilidade para PBE, mas ele pode ser útil quando o paciente tem perfuração intestinal. O LDH e a glicose na peritonite bacteriana secundária. A gente tinha falado do LDH e da glicose antes. O CEA, né, quando eu tiver suspeita de malignidade, mas é bem controverso. E o ProBNP, que é o peptídeo natriurético cerebral, pode estar aumentado quando a etiologia é cardíaca, né? Então, outros itens são interessantes vocês saberem, porque isso pode cair também em provas de concurso. Essa tabelinha, então, ela dá um resumo simplificado da nossa aula, né? Sempre começando pela história, exame físico, exames de imagem, principalmente ultrassonografia, né? Testes, exames laboratoriais, né? Sempre começando a investigação. E na análise do líquido, se eu suspeito de cirrose hepática, infecção, né? Carcinomatose peritoneal, causa pancreática, né? Se eu tenho suspeita de obstrução linfática, se tiver uma ascite leitosa, pensar no aumento do triglicerídeo. Então, essa tabelinha é interessante para vocês printarem e guardarem, que vai ligar cada item com a sua provável etiologia, tá? Tudo que a gente já falou durante a aula está bem resumido nessa tabela. Bom, pessoal, então é isso que eu gostaria de trazer para vocês, um tema que eu considero super interessante, né? A abordagem diagnóstica do líquido acítico. Fiquem ligados com novas aulas, novas novidades que a gente vai trazer no canal. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem e até a próxima.